Aproveitando toda a luz que envolve esta casa, vamos erguendo os nossos corações, os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais um dia, agradecendo por tudo que vem preparando para nós, para essa noite, todos os ensinamentos, agradecendo também a equipe espiritual que desde manhã já vem preparando a casa, os nossos corações, o nosso palestrante. E pedimos que seja uma noite abençoada, de muitos ensinamentos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui, gente. Aqui, a gente está conversando ali fora, existem casas que têm uma vibração mais tocante que outras, né? Essa é uma delas. Parabéns, essa vibração é obra de vocês, né? Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. É muito bom vir aqui sentir isso. Bem, espero que todos estejam bem, né? Agradeço muito o convite, muito me honra, muito bom estar aqui. E, como sempre, eu sempre falo, seria muito bom se participassem, né? Se conversassem, se levantassem questões, que a gente batesse um papo aqui. Não, eu ficasse falando, vai ficar muito chato. Tudo bem? Conto com vocês, então. E como sempre, eu tenho perguntas. Eu até posso colocar algumas respostas, mas eu tenho perguntas. E a pergunta de hoje é: será que é possível que a gente viva sem tristeza? Não é possível? Será mesmo? Nós vamos nos render a essa resposta tão rapidamente? Será que é possível? De onde será que vem a tristeza? O que ela é, na verdade? Né? Será que alguém já pensou o que é a tristeza? Né? O que é esse sentimento quase que universal, né? Pelo menos na Terra, quase que presente na vida de todos nós. Já foi dito que a vida é uma interpretação, que as coisas acontecem fora de nós, e como diz a música do Toquinho, a vida nos convida a rir ou chorar, né? Lá na Aquarela. As coisas acontecem fora de nós, e as coisas são. Ponto final. E cada um vai interpretar o que acontece e dar uma nota, né? Vai sentir algo, vai pensar alguma coisa sobre o que aconteceu. Alguns vão pensar que é bom, outros vão pensar que não é bom. E aí vamos sofrer ou vamos nos alegrar. Não é assim que funciona? Ser bem simples, é assim que funciona. Então veja que a grande questão não são as coisas, mas como eu interpreto. Não é? Será que tal coisa é valiosa? Não sei. Depende da pessoa. Tem uma historinha que eu tentei lembrar, mas não consegui lembrar de quem é. Mas se você oferecer uma barra de ouro para um cavalo, ele não vai se importar. E se oferecer a um de nós, a gente se alegra. Se oferecer a Jesus, ele também não vai se importar. Não quer dizer que ele seja igual a um cavalo. Não estou fazendo essa relação. Mas eu estou querendo dizer que o que é importante varia de pessoa, de ser para ser até, nem só de pessoa para pessoa. Então, talvez um dos segredos seja a gente pensar o que a gente considera importante. Porque muitas das coisas que a gente considera importante foram ditas para nós que são importantes. Não sei bem se a gente concluiu que é importante mesmo.
Muitas vezes, porque todo mundo acha importante, a gente acha também, não é? Porque meus pais acharam importante, então é importante para mim também. Porque a maioria da sociedade, da cidade, acha importante, então deve ser. Dizem. Dizem também que a voz do povo é a voz de Deus, o que eu não concordo. Não concordo. Não vamos nos equiparar a Deus. Né? Então, será o que a gente acha importante é importante? Mesmo? Alguém já conseguiu alguma coisa muito importante na vida? Ou importante? Possivelmente sim. Possivelmente todos nós almejávamos alguma coisa importante em alguma época da vida e lutou e foi lá e conseguiu. Ou sem luta mesmo. Ou alguém deu, era importante e a gente ficou contente. E depois que a gente conseguiu o que era importante, como que a gente sabe se era importante mesmo? Nessa hora que a gente recebe ou consegue, mesmo que com muito esforço, o que é importante para nós, o que acontece com a gente quando a gente consegue o que é importante? Será que o que a gente sente dura muito? Aquele bem-estar, que legal! Dura muito tempo? Ou dura pouco tempo? Eu tive duas situações na minha vida que dizem respeito exatamente a isso que eu acabei de colocar. Eu era adolescente e eu gostava de uma garota lá na minha cidade, que nem sabia que eu existia, claro. Muitas vezes é assim. E eu, puxa vida, né? Vamos conquistar naquele negócio todo, não sei o quê. Mas eu tinha um medo terrível. Não sei porquê, mas eu tinha já esse medo. O meu medo era, se eu a conquistasse, eu ia gostar dela. Eu ia continuar gostando, porque é um amor platônico. Eu gostava dela sem praticamente falar com ela. Coisa típica de adolescente, né? E se ela fosse chata? Eu não sabia. É claro que eu via ela conversar, ela estava na mesma escola, tal, mas não tinha uma relação com ela. Será que se a gente começasse a namorar, ou seja lá o que for que era na época, eu ia continuar gostando dela? Porque eu me acharia muito infantil se ao conquistar eu não gostasse mais. Essa foi a primeira reflexão que eu me lembro sobre esse assunto. A segunda foi, anos depois, já em Bauru, eu trabalhava, mas não tinha carro. Aí eu comprei um consórcio para um dia ter o carro. Você sabe que consórcio às vezes demora 5 anos para ter o carro. Aí eu sonhava com esse carro. Gente, olha, quando chegasse esse carro, ia ter festa dentro de mim. Eu ia soltar rojões dentro de mim, eu ia ficar muito alegre. Muito bem. Anos depois, apareceu o carro. E o carro chegou na minha frente, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e não teve festa. Era só um carro que me levaria para cima e para baixo, e nada mais. Fiquei contente, mas durou tão pouco. Fiquei decepcionado comigo. Mas que raios, suei tanto, né? Paguei cada parcela, demorou tanto tempo, fiz tantas expectativas e de repente era só um carro. Então em algum momento era importante. E na hora, não demorou nem 15 dias, podia demorar uns 15 dias, pelo menos um mês, de festa dentro de mim, de muita alegria. Não, assim, durou 5 minutos. Decepcionante. E isso acentuou as minhas reflexões a respeito, primeiramente, sobre o que eu desejo. Será que o que eu desejo é bom?
Será que o que eu desejo me trará o que eu penso que me trará? Eu tive duas, das que eu me lembro, duas experiências que não trouxe. Apesar que eu não consegui namorar a garota. Então, não consegui namorá-la. Então, não sei o que ia acontecer. Mas com o consórcio do carro eu sei. Só que a gente fica triste quando não consegue aquilo que pode ser importante. E muitas vezes, como vocês mesmos já me disseram, a gente consegue. E aí eu pergunto, para vocês lembrarem, quanto tempo durou a alegria do que vocês conseguiram? 5 minutos? 1 hora? 1 dia? 1 mês? Vocês se lembram de alguma alegria que durou 1 mês, gente? Se alguém se lembra, precisa dizer o quê? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Isso é muito grave. Grave no sentido de ser importante que a gente pense sobre isso. Então, a gente vive o dia inteiro lutando para coisas que é possível que não nos tragam felicidade por 1 mês. E 1 mês é tão pouco. Míseros 30 dias. Nós precisamos nos perguntar se está valendo a pena os nossos esforços para isso, para esse conjunto de coisas que a gente está chamando de importante. Não é, gente? Agora, se eu perguntar se aconteceram coisas que nós sentimos tristeza e a tristeza durou 2 meses, quase todo mundo vai levantar a mão. Eu não vou nem perguntar. Ia levantar a mão, não ia? Nós temos uma questão aí a resolver. Não me parece que devesse ser assim. Segundo a ótica do que a gente sabe sobre o Cristo, alguma coisa não está bem. Nas nossas interpretações, na nossa forma de viver, inclusive. Como é que a maior parte do tempo a gente luta, o que é importante, não fica nem um mês feliz, contente, nem vou falar de felicidade, que pode ser demais, contente. Algumas pessoas passaram por desafios bastante difíceis, passar no vestibular, por exemplo, pode ser bastante difícil. 3, 4, passar na OAB, 3, 4 anos fazendo vestibular, estudando para a OAB, aí passa, comemora um dia, no outro dia, tudo normal. Nós temos um problema. Não é, gente? Não pode ser assim. Nada do que o Cristo nos diz, nada do que a doutrina nos diz, indica que essa deve ser o que aconteceria, o que deveria acontecer nas nossas vidas. Então, voltando à questão de que os fatos, eles são interpretados por nós precisamos, ao meu ver, é uma colocação, mudar a forma de interpretá-los, não é? O significado que as coisas têm para nós, talvez não estejam corretos. A gente fala de estudar o Evangelho e às vezes se esquece o que significa esse tal de Evangelho. A palavra Evangelho significa a boa notícia. Espalhem o Evangelho, espalhem a boa notícia. Povo que sofre, falava Jesus à época. Povo que sofre, que é oprimido, que é entristecido, há uma boa notícia. Espalhem aos 4 ventos. Não deixem que ninguém desconheça a boa notícia. Qual é a boa notícia? Afinal de contas. Porque
nós precisamos nos preocupar se a gente não recebeu a boa notícia. Não que a boa notícia já não nos tenha sido dita. Ela foi, exaustivamente, tem sido. Existe curso de evangelho aqui? Na casa? Existe curso de evangelho aqui na casa? Sim, sim. Nesse curso é estudado a boa notícia. Semanalmente? Semanalmente? Há anos. Há anos. Há anos a boa notícia é dita nessa casa. Como é que a gente não a recebeu? Esse é um ponto muito importante. Porque nós já temos o tesouro na mão. Mas eu não sei se a gente olhando para ele, a gente o reconhece. Sério isso, né, gente? Voltando à tristeza. A boa notícia, o Evangelho, ela tem o dom de retirar as tristezas. Acham isso possível? Tem que ser. Tem que ser possível. Tem o dom de retirar as nossas tristezas. Como? E a boa notícia, ela vai impedir que os acontecimentos aconteçam? Não. Não vai. Os acontecimentos continuarão acontecendo. As pessoas continuarão desencarnando. As pessoas continuarão quebrando a perna, o braço. Continuarão pegando gripe, tuberculose, câncer. Qualquer coisa. As pessoas continuarão a perder emprego. Tudo isso continuará acontecendo. Mas a boa notícia muda a forma da gente entender o que está acontecendo conosco. E mais sério do que isso, ela muda a forma como eu me enxergo, que é talvez o maior dos problemas. Porque a gente só enxerga as coisas porque me enxergo do jeito que me enxergo. Compreenderam isso? Ou não? Porque senão eu falo de outra forma. Eu ia falar de outra forma. Falo de outra forma. Obrigado, fantástico. Eu mesmo achei que estava confuso. Todo mundo enxerga a vida através de uma lente. Como você, através da lente dos seus óculos. Cada um tem uma lente que foi construída ao longo da nossa história. E eu estou falando da nossa história eterna, não. Desde que nascemos. Desde que fomos criados por Deus. A soma das nossas encarnações está nos formando. E a gente vem carregando no bom sentido, não no peso, tá? A gente vem trazendo esse acúmulo de conhecimento, e às vezes esse conhecimento é salutar, porque é verdadeiro, e às vezes ele é confuso e enganado. Porque se ontem aconteceu alguma coisa e eu me revoltei profundamente, eu trago a minha lente suja de revolta. E aí tudo que eu vejo é revoltante. Sem mudar de vida, nessa vida mesmo, é muito comum que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai acumulando uma camada de amargura. Não sei se vocês já perceberam, não existem crianças amargas. Existem crianças até que tristes, mas amargas nunca vi. Não sei se alguém viu. Mas adultos, vejo sempre. E como diz o nome, a coisa amarga até o doce. Por quê? E a lente fica suja de amargo também.
Quando eu disse que a forma como eu me entendo, a forma como eu vejo, altera a forma como eu significo o mundo, como eu interpreto as coisas do mundo e as pessoas, eu estou dizendo mais ou menos isso. Se eu entendo que devo sentir amargura, ou se eu me deparo com a minha revolta e a mantenho, e a cultivo, é porque há um entendimento sobre mim mesmo que justifique a minha revolta. Não, eu vou ficar revoltado. É a minha forma de ser até o momento. E isso mexe com a minha lente. E depende do que as coisas acontecem, eu vou interpretar de uma forma boa ou não. Oi. Alguém fala alguma coisa? Parece que eu ouvi. Ok. Fui um pouco mais claro. Mas eu vou mais fundo na minha explicação. E eu vou bem fundo e vou direto, para não perdermos tempo. Se eu me considero alguém sem valor, a cor que eu coloco na minha lente é brutalmente pesada. E tudo eu verei de uma forma enganada. Esse, no meu entendimento, é uma das alterações nessa lente de ver o mundo mais brutais, mais impactantes. É como eu me valorizo. O quanto eu me valorizo. Eu posso valorizar 0 ou 1000. O quanto eu me valorizo altera profundamente essa lente. Às vezes até quebra a lente. Aí eu não vejo nada, inclusive. De tão importante que é. Quem sou eu? É fundamentalmente importante que a gente responda. Tão importante que está lá, numa resposta dos Espíritos, na questão 919. Que precisa ser considerada. Não vou falar como é, para que vocês estudem lá, vão lá. 919, 199. 919. Conhece-te a ti mesmo, é a resposta. É fundamental que a gente parta desse princípio. Tanto que o próprio Kardec disse que com a doutrina nós vamos saber de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Só que eu acho que a maioria de nós interpreta essa colocação como sendo uma questão espacial, de local de onde eu vim. Eu vim de uma outra encarnação lá na China. Onde eu estou? Aqui no Brasil. Onde eu vou? Vou encarnar não sei na onde. Não! Isso não é muito relevante. De onde eu vim? As causas de como eu sou. De onde eu vim? Como eu pensava? E o que aconteceu comigo porque eu pensava daquele jeito ontem, nas outras vidas? Quem sou eu hoje? O que sinto sobre mim, o que eu sinto sobre as outras pessoas, como eu me valorizo, se eu me amo. Fazendo um recorte, outra coisa importantíssima, está na própria lei maior. Amar o Pai sobre a si mesmo, acima de tudo, né? Amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo, como a mim mesmo. Olha só, a necessidade colocada na lei maior de nos auto-amarmos. Sendo que a gente precisa descobrir que auto-amar-se não é ser egoísta. Como muitas vezes temos medo de que seja. Como que eu vou saber? Me conhecendo. E continuando com Kardec, para que amanhã eu saiba para onde eu vou. E como que eu vou saber para onde eu vou? Ou seja, como eu vou saber o que eu vou viver? Simples. Eu não sei por que a gente tem medo do futuro, sendo que a gente sabe qual é o futuro. Não precisa nem consultar uma cartomante ou nem os espíritos. É simplíssimo sabermos como será o nosso futuro. Basta saber o que a gente está fazendo hoje. Porque é da lei que o que eu planto hoje, eu colherei
no futuro. Eu não vou saber onde eu vou nascer, que família, esses detalhes, não. Mas como eu estarei, o que é muito mais importante, nós podemos saber. Então, nós precisamos refletir sobre como eu me enxergo, que lente que sou, porque isso altera a forma como eu vivo no mundo. E isso tem tudo a ver com a tristeza ou com a alegria. Porque insisto, e coloco a discussão, hein? Claro, não são os acontecimentos da nossa vida que nos fazem sofrer. Não são. Por mais que a gente queira que seja. Eu não sou triste porque meu pai... Não. Fulano acabou com a minha vida. Não é verdade. Eu só estou assim porque nunca mais consegui emprego. Não é verdade. Desculpem, não é verdade. Sou eu que estou decidindo sentir o que eu estou sentindo. Ou pelo menos, sendo mais preciso, sou eu que estou decidindo lidar com os meus sentimentos dessa forma. Oi. É um exercício difícil você ter empatia com você mesmo. Não é incrível isso? Não é incrível? Olha só o que você disse, que eu concordo, porque é uma realidade. É difícil o exercício, não é nem a conquista que você diz, de eu gostar de mim. Vamos conversar sobre isso? É quase um paradoxo isso. Nós que somos tão egoístas, e a princípio o egoísmo nasce de muito se amar, não é verdade? Parece. Porque o egoísmo, o orgulho deve nascer do gostar muito de mim, mas talvez seja um gostar de mim torto, não é? A gente é tão egoísta e não gosta da gente. Que coisa! Que coisa! Por que a gente se maltrata assim? Por que, gente? Eu não sou médium, mas eu estou vendo as nuvens, aquela... Está escrito assim nas nuvens aqui. Porque eu não mereço. Em outras nuvens está escrito, porque eu faço muita coisa errada. Em outras nuvens, porque eu não consigo fazer o que o Cristo me indica. Acertei algum? Todos, né? Sabe por que eu acertei? Porque penso a mesma coisa. Durante muito tempo, falaram que nós somos culpados, né? Não é verdade? Muitos séculos a gente ouviu que a gente era culpado. E a gente acreditou. Acreditar naquela época, ok. Hoje, nós já temos maturidade para jogar isso fora. E não aceitar mais esta afirmação. Será que a gente consegue? Alguém está tentando. Porque se não tentar, não vai conseguir. É assim que funciona. Se não tentar, Jesus não vai vir aqui, enfiar a mão na sua mente, no seu coração, apertar alguns botões, fazer uma mágica e pronto, você nunca mais vai se sentir culpado. Não é assim que funciona. Eu acho que dentro de nós o respeito do Pai e do Mestre por nós é tamanho que dentro de nós nem Deus mexe. Nem Deus mexe. É uma área nossa. É nossa construção. É a nossa intimidade. E Ele reservou esse lugar, talvez o único do universo, aonde Ele não toca para transformar, mas nos dá tudo para que a gente faça isso, evidentemente.
nós precisamos. E olha, se a gente só fizer isso nessa vida, essa vida já foi maravilhosa, eu garanto a vocês. Se a gente conseguir começar a gostar de nós, se a gente conseguir começar a ser generoso com a gente, não é complacente, viu, gente? Não é passar mal na própria cabeça, não é, porque isso é se vitimizar. É não nos inferiorizar só porque a gente erra. Entendem? Porque quando a gente erra, a gente se inferioriza, a gente se maltrata, não é assim que funciona? A gente pensa que Deus não vai gostar mais da gente, não é assim? A gente nem pensa, a gente sente. É mais profundo. Às vezes a gente não pensa, Deus não vai gostar mais de mim, porque isso não tem lógica. E a gente já sabe disso, mas a gente sente que Deus, naquela hora que a gente feriu deliberadamente alguém com a palavra, Deus virou as costas para nós. A gente até vê a cena quase, não é, gente? Mas isso não é verdade. Não é assim que funciona. Alguns de vocês no balãozinho falaram assim, eu não mereço, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Não merecem mesmo. Ninguém merece o amor do Pai. Nós não fizemos por merecer. Porque Ele nos ama muito, muito, muito tempo antes da gente ter consciência de alguma coisa. Então essa conta não fecha. Ele nos deu 1 bilhão de amor, nós demos R$1. Nunca vai. E Ele continua dando, essa conta nunca vai ser paga. Por quê? Porque não é uma conta. Quando eu descobri que o Pai me ama desse jeito, imenso, e eu não mereço, eu descobri que o amor dele é muito maior do que eu pensava. Porque ele é capaz de amar alguém que não fez por merecer. Não é lindo isso? Jesus disse isso, não sou eu que estou inventando, ele disse assim, amar os amigos é dever de gratidão. Não há mérito nenhum. Você não fez nada de especial. Não fez nada de novo, nada de excepcional, você não se superou. Nada. Nada de grave. Mas se você amar os seus inimigos, o que significa, só para pegar esse exemplo, quando a gente ama os nossos inimigos? Significa que a gente é capaz de sentir alguma coisa divina, que é o amor. A gente se aproxima do Pai neste ato. A gente faz desabrochar alguma coisa dentro de nós que Ele colocou lá no momento da nossa criação, já que Ele está em nós. Como em um filho sempre há algo do pai e da mãe. Se nós somos filhos de Deus, há algo muito dele em nós. Então nós somos 100% da população capazes de amar como ou mais do que o Cristo. Há esse potencial, essa capacidade não desenvolvida, em desenvolvimento, mas está lá. Aonde? Não sei. Porque nós somos imensos. Não encontramos ainda. Mas quando a gente se esforça, quando a gente entende a dinâmica da evolução da vida, esse poder, essa potência irá desabrochar e acontecer dentro de nós. E nós seremos capazes de amar quem nos fere em algum momento. E isso sim, eu garanto a vocês, vai gerar uma alegria que vai durar muitíssimo tempo. Muitíssimo tempo. E não 5 minutos.
muito mais do que um mês. Certamente durará muitos anos, talvez para sempre. Miguel, Oi. você acha que o amor deve ser incondicional ou é necessário fazer por merecer? O amor que nós vamos sentir? O amor, em geral. Sem dúvida, incondicional. Sem qualquer dúvida. Porque senão eu não teria, Jesus não teria pedido para amar o inimigo. Sim. O inimigo não fez nada por merecer. Sim. O inimigo, eu não gosto de falar inimigo, eu troquei essa palavra por aqueles que não Sim. têm muita alegria quando nos encontram. Sim, sim. Eu não tenho a menor dúvida que o nosso destino é amar incondicionalmente. Hoje a gente consegue? Nunca. Estamos longíssimo disso. Mas isso acontecerá um dia. Estamos caminhando obrigatoriamente para esse ponto. E aí será a glória. Mas amar o inimigo não é amar como amamos o amigo, o irmão, o pai, a mãe. O próprio Evangelho discute isso, né? Nós não vamos ter com o inimigo a afinidade que nós temos com o amigo. Porque a própria simpatia é uma conquista que muitas vezes demora anos. Mas voltemos à boa notícia que é o Evangelho. Ele conta o que é amar o inimigo, né? É não lhe desejar mal, é lhe desejar o bem e é fazer-lhe o bem na medida das nossas forças. Pronto. Eu suspeito que amar os inimigos seja muito mais do que isso, tá? Mas dentro da nossa capacidade de entendimento é o que está colocado. É o que está colocado. Por quê? Porque a gente ainda... Gente, não sei se vocês percebem, a gente adora a lei da justiça. Como a gente gosta de discutir ação e reação, né? A gente pergunta, mas se fizer isso, aquilo, como que vai ser a consequência, né? A gente adora. Se a pessoa se suicidar, vai acontecer o quê? E a gente fica perdendo horas e horas e horas analisando. A gente adora a lei da justiça. Mas eu vejo tão pouca discussão sobre a lei do amor, como essa que você trouxe. Tão pouco. Cadê as discussões que vão nos ajudar a amar um pouco mais? Cadê aquela discussão? Olha, tal pessoa me ofendeu, como que eu vou fazer para amá-la? Aonde estão essas perguntas? Aonde estão essas dúvidas? Sabe o que eu acho pior? Você falou no começo das pessoas amargas. Aquelas pessoas que encontram, né, sisudo. Eles dificultam que a gente dê amor para eles com aquela amargura. Né? Existe um texto terrível, existem alguns textos que são terríveis de se ler, vocês sabem disso, né? Porque eles nos expõem a nós mesmos, né? Eu não vou lembrar o livro, acho que Quando Voltar a Primavera. Olha o título desse livro. Quando Voltar a Primavera. É de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo. Eu acho que é nesse livro. Pedro está conversando exatamente sobre amar os inimigos com Jesus. E Jesus solta a seguinte pérola. Ele só solta pérolas. Se você não tem amor para dar para o seu inimigo, a culpa não é dele. Como eu disse, é daqueles textos difíceis de se ler. Quando eu li, eu falei, não, eu acho que eu li mal. Vou voltar. Eu leio essa frase há anos. Juro mesmo. Se o meu amor não é suficiente, por qualquer pessoa, tira o inimigo, qualquer pessoa, a culpa não é dele. Acho que isso responde a sua pergunta. O Pai nos ama. Gente, convenhamos.
sabemos, nós somos insuportáveis. Tá certo? Aqui a gente não conta para todo mundo, mas nós somos difíceis. Não somos? Nós somos bem chatos, bem exigentes. Reclamamos de tudo. Hã? Pode falar. Reclamamos de tudo, não nos alegramos com nada, e por aí vai. Tá certo? Criticamos tudo, por aí vai, né? Nós somos difíceis. E o Pai nos ama. É um acontecimento. Um acontecimento. Ele continuar nos amando. Nós recebemos do alto bens que a gente não consegue nem perceber. Quantas doenças nós não tivemos nessa vida? Quantas? Não sabemos. Quantos tropeços nós não tropeçamos? Não sabemos. Em quantas armadilhas que a gente ia cair, a gente não caiu, e não foi porque a gente percebeu. Quantas? Não sabemos. No primeiro ano de vida, quando a gente nasceu, quantos perigos nos foram tirados? Não sabemos. E a gente ainda acredita que não é amado. É impressionante o tamanho da nossa cegueira. O como está suja a nossa lente. E eu acho profundamente que a grande causadora dessa sujeira é nós não nos conhecermos minimamente a ponto de gostarmos um pouquinho de nós, de nos agarrarmos doentiamente aos nossos erros, nos culpando assim, sendo que nem o Pai nos culpa assim, incorrendo naquele erro que é tão grave, que foi nos alertado antes de Cristo em Moisés, quando ele disse: não julgueis. Mas a gente continua a se julgar. Porque lá no mandamento não está escrito que é para não julgar o outro. É para não julgar. Ponto. E tudo tem que começar em mim. Então é para não me julgar também. Nós que falamos tanto da caridade na doutrina, cadê a caridade para consigo mesmo? Cadê? Então a nossa lente fica suja. E a gente começa a forçar uma situação que é a seguinte: eu tenho que perdoar o outro. Porque todo mundo fala que é o melhor caminho. Porque eu acredito que seja o melhor caminho. Eu já estou convencido, já li, já estudei, já concluí. É lógico, faz sentido, tudo está encaixado. Mas eu não consigo. Por quê? Porque não exercitou esse item consigo mesmo. Eu não posso, não é possível, não tem lógica eu dar o que eu não tenho. Não é possível. Mas eu tento arrancar de mim um perdão que não tem. Que não sei nem do que se trata. Só sei lá no texto. E me impressiona. Mas não sei o que é, porque não vivencio em mim. Ah, mas eu não posso ficar me perdoando para cima e para baixo? Pode. Porque perdoar não é concordar com o erro. Perdoar não é não viver as consequências do seu erro. Porque você viverá. Mas perdoar é entender que você não é inferior, nem sem valor, porque errou. Olha que diferença que é isso. Perdoar é entender que eu sou aprendiz. Sabe por que a gente sofre tanto? Por causa do orgulho. O orgulho não deixa a gente se perdoar. Porque para se
Para me perdoar, eu preciso antes admitir que errei, que não sou perfeito. E o orgulho não quer admitir. O orgulho fez uma autoimagem perfeita de nós. E todas as vezes que essa autoimagem tromba com a realidade, o orgulho sai gritando dentro de nós, nos fazendo sofrer, nos impondo uma culpa que é extremamente orgulhosa. E a gente serve essa máscara. Sim. E vive para os outros com essa máscara. Vive. Essa máscara de perfeição. Por isso que eu fico pensando na prática dos evangélicos, que nasceu lá no cristianismo inicial, que é confessar em público as faltas. Não sei se eu estou fazendo uma proposta, casa espírita, vamos deixar isso para lá. Que tal o acesso? Deixa para lá. Confessar. Eu preciso ir numa igreja evangélica para ver como funciona. Confessar as próprias faltas. Deve ser um alívio, né? Pronto, todo mundo sabe. Que ótimo. Não tem que esconder mais nada de ninguém. Acho que ninguém fala a verdade. Lá não fala? Acho que não. Que pena. Mas alguma coisinha deve ser verdade. Bem pouco. Eles devem falar os pecados leves. Bem superficial. Tá bom, já é um bom começo. Porque aqui a gente dá uma panca de tá tudo bem, né? Não é? Mais ou menos. Que tal a gente confessar pra gente? Já é um bom começo, eu acho. E de fato, eu acho que não precisa confessar para ninguém. Mas se eu não confessar para mim, aí sim a vida é desonesta. Se eu não olhar no espelho e falar, ih, Edgar, hoje você pisou feio na bola, hein? Que coisa. Não é isso que recomenda Santo Agostinho? Lá na questão 909? No comentário da 909, que é a pergunta mais... Não, a resposta mais dolorosa do Livro dos Espíritos, ao meu ver. Mais dolorosa. 909. Eu só sei essas duas, viu, gente? De cor. Ele recomenda que a gente faça um exame de consciência uma vez por dia. E exame de consciência é, puxa, não consegui. Mas com a mesma leveza que você fala, nossa, saiu um pouco salgada a comida hoje, né? Amanhã eu vou fazer com menos sal. Simples assim. Simples assim. Constatar que você colocou muito sal no feijão não é um julgamento. É uma análise. É um discernimento. É uma compreensão. É de fato, realmente está muito salgado. Ponto final. Isso me diminui? Não. Não me diminui. Colocar um pouco de sal a mais no feijão é igualzinho matar alguém. No sentido, vou me corrigir, senão me degolam. No sentido de que nenhuma das duas coisas me inferioriza. Nenhuma das duas coisas me afasta do amor do Pai. Melhorei? Melhorei, né? Nenhuma das duas coisas me desclassifica como filho de Deus. Nenhuma das duas coisas me impossibilita me tornar perfeito um dia. Nenhuma das duas coisas altera quem eu sou. Claro que uma coisa e outra alteram os rumos do meu futuro. Evidente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não altera quem eu sou. Eu continuo sendo imensamente, incondicionalmente amado. Até porque Paulo diz em algum lugar, nada é capaz de nos afastar do amor do Pai. Nada do que eu faça, nada do que façam é capaz de afastar o amor do Pai sobre mim, o cuidado dele sobre mim, porque é assim que age o amor. Então a minha sugestão é que a gente mexa neste ponto, a autovalorização, ou a não autovalorização, para que a nossa lente se altere e as tristezas
diminuirão. A amargura, então, a tristeza, eu acho que a gente adora a tristeza. Porque como a gente cultiva, gente, é impressionante como a gente curte a tristeza, sabe? É que nem colocar um vaso de flores e ficar cheirando aquilo, olha que delícia. Põe um vaso de tristeza na sala e fica cheirando, nossa, que bom isso. A gente não faz isso com a gente, gente? Não faz? A gente não acredita que o que está acontecendo de ruim conosco é porque a gente errou no passado? A gente acredita. Porque o culpado pede castigo. E Jesus, na contramão dessa ideia, diz: misericórdia quero. Não quero sacrifício. Amor eu quero. Não quero dor. Será que a gente está entendendo a boa nova, a boa notícia? E usando ela para nós? Minha resposta: não. Não estamos aproveitando suficientemente bem a boa nova, a boa notícia. Por quê? Porque a gente não está aceitando que temos valor. Estamos ainda valorizando a tristeza, a dor que ela traz. E quando coisas legais acontecem na nossa vida, a gente acha que a gente não merece. Um pouco de conforto, um pouco de sossego, uma amizade, um amor sincero de alguém por nós, a gente estranha. Por quê? Porque dentro de nós criamos um rótulo que diz: eu não mereço. Por que eu não mereço? Só porque eu errei? Como que Jesus agiu diante de todos que erraram diante dele? Que foi todo mundo, né? 100% da população que ele encontrou era pecadora. A começar dos discípulos. Pecadora no sentido de não evoluído, desconhecedor, ignorantes do amor. O que ele fez? Compreendeu. Entendeu que cada um está num ponto de compreensão. Que ninguém pode dar o que não tem. E é uma loucura, um contrassenso exigir de alguém o que alguém não tem. E a gente faz isso, a gente diz que faz isso com os outros, e faz, mas muito pior a gente faz isso com a gente. Muito pior. Nós somos realmente os responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Porque nós estamos nos maltratando. Não é a vida que está nos maltratando, gente. A vida é amorosa até. Gente, Jesus disse assim: eu vou pedir a 100ª parte da dívida. Pega uma dívida, divide em 100, paga uma, em prestação. Eu gostaria de ter um banco desse, um credor desse. Vocês não gostariam? Eu vou lá e empresto 100 mil, tenho que pagar 1.000 em 100 vezes. Que beleza, R$1 por mês. Maravilhoso. Por que o pai faz assim? Porque ele, muito sábio, diferente da gente, ele não quer a morte do devedor. Ele quer que o devedor progrida para que tenha condições de pagar. Que inteligente. Esses bancos, coitados, todos burros. Parece que mesmo assim, na hora que chega o momento da justiça divina cumprir esse veredito e nos encontra trabalhando para Jesus, a pena é adiada por tempo indeterminado. Porque o amor cobre a multidão das dívidas. Porque o Pai, no fundo, ele não precisa que a gente pague nem um tostão. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Por que vocês acham que Deus precisaria das nossas lágrimas? Que bobagem. Ele tem tudo. Eu penso que a dor, se bem aproveitada, ela vai
Mas eu concordo plenamente com você. Se bem aproveitado. Esse é o ponto. Não basta viver a dor, porque a dor sozinha não evolui ninguém. Eu ouço algumas pessoas falarem assim: eu vou ficar com tal pessoa para pagar esses boletos logo, na outra vida não quero vir com essa pessoa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não adianta sofrer. Aí que vem. Aí vem mais 3. Não adianta sofrer. Eu preciso aprender com ela. Eu preciso deixar que ela me transforme. No quê? Em alguém mais feliz. Olha que loucura, gente, que ele está falando. Nós estamos falando que a gente tem que deixar a dor nos ensinar a ser feliz. Curioso, né? Curioso, né? Esse é o segredo que foi contado há 2000 anos. E a gente ainda não trouxe para dentro de nós. Para finalizar, eu só quero dizer que eu acho que a gente não deve querer uma vida melhor. Pedir uma vida melhor. Porque não é assim que funciona. Tem 2 jeitos de eu ter uma vida melhor. Olha, quanto? 2. Primeiro, mudar a lente. E ela já vai ficar ótima. Porque eu vou achá-la divina. Extremamente útil. Eu vou perceber que ela contém tudo o que eu preciso para aprender, essa é a palavra-chave, a ser feliz. Veja, ela não tem tudo para me fazer feliz. Ela tem tudo para eu aprender a enxergar o que eu preciso aprender para ser feliz. Não é a vida que vai nos fazer feliz, sou eu que vou me fazer feliz. Numa nova forma de pensar, numa nova forma de sentir, numa nova forma de agir. Por isso que o cristianismo é uma nova forma de viver e não um título. Essa é a primeira forma, a mais eficiente, que vai inclusive gerar a outra forma da vida ser muito melhor, que é quando eu trocar a lente, eu vou viver, eu vou agir de uma outra forma, vou plantar belezas e vou colher belezas. Pronto. Quando eu mexer dentro de mim, eu altero fora de mim. Essa é a única forma. Quando eu me transformo, eu ajo, sinto, penso, porque sou co-criador, como diz André Luiz lá no Evolução em 2 Mundos. Eu crio junto com o Pai. Todos nós estamos criando permanentemente junto com o Pai. Mas eu estou criando desastres, por enquanto. Quando eu criar belezas, quando eu criar harmonia, eu obrigatoriamente, do lado de fora, construirei harmonia. E pronto. Eu mudo fora de mim. Mudo a sociedade. Mudo o mundo. Por isso que o novo mundo será melhor, porque haverá outras pessoas, ou haverá aqueles de nós que pensam, pouco a pouco, que seja de uma forma mais harmônica. Não consigo entender que seja de outra forma. Então, para fechar mesmo, eu sugiro que a gente jogue as tristezas fora. E vivamos a vida que nos foi dada como um presente. Que a gente muitas vezes não compreende ainda. Mas que o trabalho é, ao vivê-la, compreendê-la. E querer vivê-la bem. Querer descobrir nela, com outras lentes, aonde está a alegria nisso que eu estou vivendo, nisso que a vida está me colocando. Alguns de vocês podem estar pensando que isso não seja possível. Eu sei.
Mas eu digo, o Cristo disse que é possível. Ele disse assim: eu venci o mundo. Faça assim e vencerás também. Muito obrigado, gente. Fez a prece? Faça a prece. Vamos fazer a prece. Nos ensine a acreditar, Mestre, que o Senhor está aqui. Nos ensine a termos convicções de que a Tua presença é diária perto de nós, nos amando, nos compreendendo, nos aceitando e querendo exaustivamente nos ensinar. Não permita que a gente sinta-se desamparado, Senhor. Nos ajude a percebermos o Teu amparo. Nos ajude pelo menos a desconfiar que há um amparo e buscar enxergá-lo. Para que o nosso medo diminua. Para que a nossa angústia de se sentir sozinho na vida vá embora para sempre. Porque é tão triste, Mestre, aí sim, uma tristeza real, vivermos sem a Tua presença, não acreditarmos no Teu amor por nós, não sentirmos que somos importantes para a vida. Nós Te agradecemos porque sabemos que tudo o Senhor faz para que a gente desperte desse entorpecimento em que nos colocamos, para que a gente desperte e comece a viver de verdade contigo, no meio deste mundo divino, como é tudo que o nosso Pai faz. Obrigado pela glória de estarmos aqui juntos, contigo, com a Tua presença, que vem mais uma vez nos dizer o quanto somos importantes, o quanto o Senhor vive conosco, dia a dia, ao nosso lado, nos auxiliando nessa caminhada, que nós vamos compreender cada vez mais. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre. Que assim seja.